Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você a tiver. Lucas capítulo 16, estaremos lendo os 13 primeiros versículos. Diz o texto: E dizia também aos seus discípulos: Havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: Que é isto que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse: Toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai, agora é Jesus, né, que diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, ou seja, dinheiro, coisa deste mundo, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Termina Jesus este contexto com o seguinte versículo: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Um texto, de certa forma, até complicado. Pelo versículo 1, Jesus está falando com os seus discípulos, então, uma palavra e uma parábola para os seus seguidores, para os seus discípulos, que é intitulada aqui o mordomo infiel, chamando a atenção, de maneira geral, à questão das riquezas, que ele chama de riquezas injustas, ou seja, do dinheiro, a riqueza deste mundo. E Jesus, ele conclui depois da parábola dizendo de que aquele que é fiel no mínimo, ele é fiel nas coisas grandes, e a mesma verdade contrária. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mundo, uma verdade que nós temos comprovado a cada dia neste mundo. Agora, o interessante para mim, onde eu quero me deter alguns poucos minutos, é no último versículo. Quando Jesus diz: um servo não pode servir a dois senhores. E a minha pergunta para nós é: nós nos reconhecemos servos de Deus? Paulo se apresentava como Paulo, apóstolo e servo de Jesus Cristo. Nós adoramos a Deus por Senhor da nossa vida e, portanto, nós somos súditos, nós somos servos, nós somos servidores, nos colocamos debaixo da direção, da ordem desse Senhor. Este é o nível de relacionamento que temos com Deus. Claro que Deus, pela sua graça, Ele nos chama amigo, Ele nos revela coisas, Ele nos ama, mas nós não deixamos de ser e nos colocar como servos de Deus, e o povo de Deus sempre se viu desta maneira. E Jesus, portanto, ele diz que nenhum servo pode servir a dois senhores. E ele diz: porque ou você ama um e aborrece o outro, né? Ou há de chegar a um e desprezar o outro. Ou seja, você como servo não pode, não consegue, é impossível você servir a dois senhores. Alguém só pode servir a um senhor. E agora Jesus fala aqui nesta parábola, muito interessante, ele coloca dois senhores. Ele coloca Deus e Mamon. Agora, Deus não é só Senhor, ele é um Deus, ele é o único Deus.
Amém? Ele é o Deus dos deuses, ele é o Deus verdadeiro. Mas Mamon também é um Deus falso, um Deus da injustiça, um Deus pagão, que está simbolizando as riquezas da injustiça, as riquezas deste mundo, o dinheiro perecível, a riqueza que nos faz manipular as realidades neste mundo, como aconteceu na parábola que Jesus acaba de contar. Então Jesus termina esta parábola, esta conversa com os discípulos, dizendo para eles com clareza: ninguém vai poder servir aos dois. Mas o interessante é que ele deixa ainda mais claro que ele diz que você ama um, se você ama um, automaticamente você tem que aborrecer o outro. E muitos de nós entendemos a coexistência destas duas realidades. Nós podemos amar as riquezas e amar a Deus. Agora, Jesus aqui nos coloca em xeque-mate, porque ele diz: é impossível servir a dois senhores. Mas aí nós dissemos: ele não é meu Deus, Mamon não é meu Deus. Mas aí a pergunta é: será que nós aborrecemos? Porque Deus nos coloca aí mesmo no xeque-mate. Ele diz: se você amar a um, você vai aborrecer o outro. E se você desprezar a um, você vai se chegar ao outro. A quem nós temos nos chegado? E a quem nós temos desprezado? O triste para nós, no melhor dos sentidos, é que estamos em xeque-mate. Porque ao dizermos eu amo a Deus e eu quero me chegar a Deus, em relação a Mamon, nós deveremos aborrecer e desprezar o que ele é, o que ele simboliza, que são as riquezas deste mundo. Será que nós desprezamos? E alguém ainda pode estar lutando, mas ele não tem o meu, ou seja, eu não adoro, não sirvo. Jesus não deixou espaço para isso. Aleluia. Mas eu ainda me lembro de um outro texto que caminha em paralelo com esta história, que o próprio Jesus disse: aonde está o vosso tesouro, aí está também o quê? O vosso coração. E a minha pergunta agora, vamos trocar de lado esse questionamento de nós mesmos. Aonde está o nosso coração? Se nós dissemos: não, meu coração é de Jesus, é para Deus, é para servir a Deus, é para agradar a Deus, para adorar a Deus. Então, quem é o nosso tesouro? O nosso tesouro vai ser Deus, as coisas de Deus, que são coisas humanas, de riqueza para este mundo, ou são coisas espirituais de um reino de Deus que é eterno? Então, o que deveria ser o nosso tesouro se nós dissemos que amamos a Deus? Não se engane, eu não estou falando isso com o dedo em rixe para ninguém, porque eu vivo neste mesmo mundo, cada um de nós, numa realidade que os nossos olhos são levados pelas propagandas, por aqueles que têm riquezas, e toda uma realidade que nos enfeitiça, que nos chama e nos faz perguntar por que não e querer. Quem é que não gosta do bem-estar? Mas o problema é que não é questão de bem-estar, é questão de aonde está o nosso coração, e Jesus colocou os discípulos num xeque-mate. E a verdade é que ele colocou a cada um de nós. E eu fiquei muito feliz em lembrar deste texto, do tesouro do coração. Porque muitas vezes eu digo: Senhor, o meu coração é teu. Mas será que ele é o meu tesouro? Deveria ser. Que nós possamos olhar para dentro de nós e pedir ao Senhor capacidade espiritual, aleluia, para não permitir Mamon tomar espaço de Deus, porque eles não coexistirão. Se no trono do nosso coração está Mamon, porque nós estamos voltados, o texto aqui diz, chegados a ele e amamos a ele, nós estamos desprezando o outro. Toda vez que nós nos achegarmos, que nós amarmos o dinheiro, a riqueza, amarmos. Não é ter. Aquele que comprou a sepultura de Jesus tinha dinheiro, tinha riqueza. Mas houve um jovem que tinha riqueza e a Bíblia diz que Jesus o amou e falou a verdade. Para ele pediu, não é de todos que ele pede, mas provou o coração da pessoa.
E quem de nós passaria nesta prova? Talvez eu fosse a primeira a não passar, não sei. Espero que não e oro ao Senhor que não, em nome de Jesus. Que Mamon jamais seja Deus na minha vida. Que eu possa não só servir ao Senhor, que Deus me guarde, porque humanos somos, glória a Jesus. Mas somos porque humanos passivos a que esta realidade aconteça. Muitos se enganam e enganam os outros, dizendo, vamos atrás das riquezas para abençoar o povo de Deus, para abençoar a obra de Deus. Mas a verdade é que o que está reinando em seus corações é um outro Deus, e Jesus não deixou de falar toda a verdade. Que Deus abençoe e guarde a nossa vida, de que o Rei, no trono do nosso coração, e Ele seja também o tesouro da nossa vida, aleluia, garantindo-nos a vida eterna nele. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.